noite a todos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque é um privilégio estarmos aqui juntos, para ouvir a Tua palavra, para aprendermos mais, para nos aproximarmos mais de Ti, ó Deus. Que toda a nossa atenção, que o nosso foco esteja voltado para o Senhor e para o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 126. Nós vamos ler os versos 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Podem se sentar. Estamos no mês da visão da restauração. E que bênção que você está aqui nessa noite, ouviu o chamado do Senhor para estar aqui, estarmos aqui juntos no templo. Eu gosto muito de, quando leio um versículo assim, entender o contexto daquele versículo para que aquilo, para que eu absorva melhor aquilo ali, o que a palavra está querendo dizer. E aí eu busquei o que exatamente Salmo 126 estava me dizendo. E fui levada a um contexto maravilhoso e que eu fiquei muito empolgada em trazer aqui para compartilhar com vocês, porque, da mesma forma como falou comigo, eu acredito e tenho fé que o Espírito Santo vai falar com você também. O contexto de Salmo 126 nos traz outros textos. E eu convido você a abrir aí e também anotar, se quiser aprofundar melhor depois, em casa. 2 Crônicas 36. Nós vamos ler do 15 ao 20. Então, nós vamos fazer aqui, percorrer um caminho aqui nessa noite, que vai chegar ali em Salmo 126. 2 Crônicas 36, de 15 a 20. Diz assim: e o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e dos seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia. Esse texto aqui está trazendo um contexto sobre o povo de Israel, Jerusalém, aquelas pessoas que deveriam obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, como o texto aqui diz, ouvir os profetas, o que Deus estava dizendo através deles, mas que escolheram desobedecer e continuar em pecado. Jeremias, que era um desses profetas, levava a palavra e falava: olha, endireitem os seus caminhos, vamos melhorar, vamos ajustar, deixar o pecado, vamos ouvir a voz do Senhor. E mesmo assim, nós vimos aqui que as pessoas zombavam e não ouviam e não colocavam em prática.
Não somente isso, mas também perseguiam aqueles profetas. Por isso, Deus permitiu que eles fossem levados, exilados à Babilônia. Então, o povo de Israel, que deveria ouvir a voz do Senhor, escolheu desobedecer e Deus permitiu que o seu inimigo o vencesse. Deus permitiu que eles fossem entregues nas mãos do inimigo, por causa da desobediência. Então, esse exílio foi causado pela desobediência e o não ouvir do povo. Eles perderam, como nós lemos aqui, as casas, muitos familiares, porque muitas pessoas morreram. Tudo foi jogado abaixo, ao chão, inclusive o templo, onde o Senhor deveria estar sendo adorado. Tudo foi ao chão. E aqueles que sobreviveram foram levados como escravos para a Babilônia. Mas eu volto a dizer que tudo isso ocorreu porque o Senhor permitiu. E, como eu disse, nós estamos no mês da visão da restauração. E para que haja restauração, nós ouvimos aqui, Bruna falou sobre isso também, algo precisa acontecer. E, nesse caso, a cidade foi abaixo. O povo foi levado para a Babilônia. Uma desolação só. O texto fala que muitas pessoas morreram. E nós vimos aqui, jovens, adultos, idosos, ninguém foi poupado. Então, muitas pessoas perderam a vida aí por causa dessa desobediência. Então, a parte que eu quero trazer aqui nessa noite é sobre restauração. As pessoas sofreram e muito, mas Deus tinha um plano de restauração para a cidade, né, de Jerusalém, ali para o povo de Israel. E essa promessa se deu através também de Jeremias. Jeremias, que era o profeta, além de, antes, né, ali durante, na verdade, né, todo aquele período, porque não foi uma coisa rápida, né? Eles estavam desobedecendo e Deus mandava os profetas para alertar. Desobedeciam, eram alertados. Não ouviam. Então, foi um longo período de desobediência e de não ouvir a voz do Senhor. Essas pessoas foram exiladas e eu quero trazer aqui um lembrete que no meio dessas pessoas que foram ali como escravos para a Babilônia, também tinha pessoas que serviam a Deus verdadeiramente. Vou trazer aqui alguns exemplos. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam também no meio desse povo, né? E nós sabemos, vamos voltar ali à história, né, da fornalha. Eles estavam na fornalha e foram poupados pela mão do Senhor. Então, o Senhor estava aguardando aquelas pessoas que estavam ouvindo a voz, que estavam obedecendo, que mesmo ali, num lugar estranho, onde as pessoas, no geral, né, as pessoas ali daquele lugar, não obedeciam a Deus, mas eles, no coração e nas suas ações, estavam servindo ao Senhor, estavam honrando o Senhor. Além também de Jeremias, que também estava lá exilado, né? E através da pessoa dele, Deus enviou uma promessa, né? Enviou uma profecia de que a restauração viria. E essa promessa nós podemos ler lá em Jeremias 29. Abra comigo, Jeremias 29. Nós vamos ler aí um trecho. Nós vamos ler do 4 ao 14. Jeremias 29, do 4 ao 14. Que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia.
Edificai casas e habitai-as e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos. E dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. Essa foi a profecia que Deus deu a Jeremias ali no exílio. Eles ainda estavam, na verdade, estava ali no início daquela jornada de exilados, mas Deus fez uma promessa que Ele os levaria de volta de onde Ele os transportou. Eu volto a dizer que tudo isso aconteceu por permissão do Senhor, por causa da desobediência. E Ele fala que Ele que os levou para a Babilônia, os levaria de volta a Jerusalém. E que Ele restauraria a cidade, os povos. E aqui é tão detalhado esse texto, porque ele traz ali: juntem-se, tenham filhos e filhas. Para quê? Para que o povo não diminuísse. Porque aquele povo voltaria para a sua terra e ali continuaria ali as descendências. Então o Senhor teve esse cuidado com eles, essa misericórdia, e trouxe a promessa: eu vos levarei de volta daqui a 70 anos. Eles estavam vivendo dias difíceis, mas eles tinham uma promessa de restauração. Deus estava ali com aquele povo, mesmo no exílio. A promessa existiu e ela se cumpriu. O dia da restauração chegou para aquele povo, mas, como eu li, nós lemos aqui, se passaram 70 anos. 70 anos daquelas pessoas ali na Babilônia. E muitas coisas aconteceram, durante esse período. Lá em Esdras 1, dos versículos 2 a 5, nós temos esse momento de restauração. E Deus é maravilhoso demais. Ele é um Deus de detalhes, um Deus de promessa e um Deus que cumpre. E eu achei tão lindo esse texto da promessa, dessa profecia, que eu me emocionei quando Deus foi ali conectando essas passagens nessa ministração. E quando eu li os versículos aqui, 11, 12, 13, que nós sempre falamos, Porque eu bem sei o que tenho para vocês. E agora imagine esse texto no contexto deles ali. Eles estavam passando por aquilo e Deus enviou essa palavra para eles. Eu vou repetir aqui. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Uma coisa muito linda, palavras muito lindas.
e que eu acredito que tenha levado um refrigério ao coração daquelas pessoas ali. Eles sabiam que teriam um longo caminho pela frente, mas que Deus já tinha todo um plano, tudo preparado para que eles voltassem à cidade e tivessem ali um recomeço. Então vamos lá em Esdras 1, nós vamos ler do 2 ao 5, que diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então o rei que veio depois de Nabucodonosor, aquele que foi orientado pelo Senhor, como ele diz aqui, Deus me mandou permitir que vocês voltassem, e não somente isso, participasse ali da reconstrução da cidade. E aí voltamos a Salmo 126, que foi o que ele lá no começo. As pessoas estavam voltando para casa, depois de todo um tempo. Imagina comigo, aquela pessoa que foi exilada, criancinha, estava voltando ali com seus 70 e poucos anos para a sua cidade. Vendo a promessa do Senhor se cumprir ali, ao vivo. E eles estavam muito alegres. Eles sabiam que teriam um grande processo ali no meio, porque a reconstrução não seria assim. Nós sabemos que uma reconstrução demora. Imagina ali, né, todo o processo de reconstruir as casas, reconstruir o templo, cada um reconstruindo ali, trabalhando na terra. Foi um longo processo. Mas, como nós lemos aqui em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. A promessa se cumpriu, eles voltaram para o seu lar. E Deus fez grandes coisas no meio deles. Eles estavam vivendo o sobrenatural de Deus. E eles estavam como quem sonha. Eles tinham um caminho de reconstrução, mas eles tinham uma promessa. E Deus viabilizou ali, né, através do rei, o que eles precisavam para essa reconstrução. E esse é o nosso Deus, o Deus da reconstrução. Aquele que pega a ruína, como acredito eu que estava a cidade, porque nós vimos que foi toda destruída, e transforma numa grande nova cidade. E o mesmo ele faz conosco. Pega ali o pecador, aquela pessoa errante, e dá novas oportunidades de ser um filho do Senhor, que busca santidade todos os dias. Mas existem os processos, como eu disse. E nós precisamos persistir, perseverar, acreditando na promessa do Senhor, para tudo na nossa vida, independente da área. Se o Senhor prometeu, nós sabemos que Ele vai cumprir. Ele não se atrasa, Ele não erra, Ele não se engana, Ele faz tudo perfeito. E nós sabemos que o que Ele tem para nós é o melhor. Eles esperaram 70 anos pela reconstrução, pelo início da reconstrução. E pode ser que você também esteja esperando aí por um longo tempo, pela concretização de uma promessa na sua vida. Mas persevere. Alegre o seu coração com o que o Senhor já está fazendo na sua vida.
Porque todos os dias Ele nos dá a oportunidade de levantar da nossa cama. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos oportunizou isso hoje. Para nós fazermos a vontade dEle. E que a gente continue buscando, confiando, acreditando que Ele vai cumprir. Ele vai fazer, Ele vai reconstruir, porque nós sabemos que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. E que os sonhos dEle, os planos dEle para as nossas vidas são os melhores. Pode ser que ali, quando as pessoas receberam aquela profecia, estavam num momento tão difícil, ficaram ali pensando, 70 anos nós vamos esperar. Mas eu falei no começo, Deus permitiu por causa da desobediência e as pessoas foram muito alertadas. Mas continuaram desobedecendo e zombando dos profetas. O nosso Deus reconstrói e faz isso no tempo certo. Continue orando, semeando, acreditando, perseverando, buscando na palavra de Deus o consolo, o ânimo, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. E quantas promessas Ele faz a nós. Quantas promessas lindas. Continue, como eu disse, semeando, regando, e pode ser que, como aqui em Salmos, você regue com lágrimas. Mas Deus está vendo. Deus está com você todos os dias. Ele nos promete isso. Chore aos pés daquele que tudo pode. E pode ser que você seja levado a chorar e compartilhar algumas coisas com outras pessoas. Claro que com as pessoas certas, né, nossas lideranças, pessoas que vão nos ajudar em oração. Mas não compartilhe com qualquer um. Chore aos pés do Senhor, porque é Ele quem pode trazer o alívio durante o momento, enquanto você está esperando a promessa se cumprir. Eu tive uma experiência com isso há pouco tempo, de chorar aos pés do Senhor e compartilhar com Ele. Eu estou enfrentando uma situação e imediatamente eu pensei, vou já compartilhar aqui, porque involuntariamente, às vezes nós falamos com um, falamos com outro, compartilhamos e acabamos compartilhando o que não é a palavra, o que não é a promessa, o que não é a fé. E quando eu orei, a primeira coisa que Deus me direcionou foi calar. E eu tenho orado isso, pedido a Deus para me ajudar a refrear a minha língua para que eu fale apenas o que Ele quer. E Ele me orientou a orar, fazer um propósito de oração e calar. Porque Ele é quem sabe de todas as coisas, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe do que eu preciso e Ele quer falar comigo. Deus anseia falar conosco, Ele anseia nos ouvir, Ele anseia nos dar o colo, nos afagar através do Espírito Santo. Ele está esperando isso. Então, que a gente usufrua disso e compartilhe com o Senhor durante o processo. E depois, compartilhe a bênção e a realização da promessa que Deus fez na sua vida com todos, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor. Ele que é digno de toda honra e toda glória. Qual a área da sua vida que está passando por esse processo de restauração? Pare para pensar aí um pouquinho. Qual área está aí durante esse processo? Você está colocando nas mãos do Senhor? Está falando com a pessoa certa? Está orando ou está só murmurando durante a caminhada? Das lágrimas, nós vamos celebrar com muita alegria.
Eu tenho fé nisso, porque Ele nos promete que nós podemos, dormir chorando, mas acordaremos com cantos de alegria, porque o nosso Senhor é maravilhoso e Ele cumpre o que Ele promete. Coloque-se de pé, eu convido o Ministério de Louvor, e nós vamos fazer essa reflexão e vamos orar juntos, pedindo que o Senhor nos ajude durante o processo, que Ele nos oriente e que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco durante todo o processo. E se você precisa de ajuda do Senhor para continuar acreditando, persistindo, perseverando, vem à frente, nós vamos orar juntos.